Vamos seguir então falando sobre caso Master. Conversas que foram encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro mostram que o ex-banqueiro solicitou reservas ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e ao senador Ciro Nogueira em um hotel de Lisboa, em Portugal. Esse pedido teria acontecido em junho de 2024 para um encontro com políticos na cidade. Ocorre anualmente o Fórum de Lisboa. Informação que consta em um relatório da Polícia Federal enviado ao ministro André Mendonça, que é relator do caso Master no STF. Quem tem todos os detalhes para a gente é a repórter Thaisa Medeiros, também direto de Brasília. Thaisa, bem-vinda. Oi, Juliana, obrigada. Boa noite a você e a todos. As investigações da Polícia Federal apontam que Léo Serrano, que é apontado como intermediário dessas negociações de Daniel Vorcaro, teria recebido essas mensagens no dia 18 de junho de 2024. E a mensagem solicitava a reserva de um quarto para Vorcaro, para Hugo e Ciro, assim que ele se refere nessa mensagem especificamente. Serrano responde alguns dias depois, confirmando que fez as reservas em Lisboa, Portugal, e também pede a lista de nomes, uma lista de nomes de homens especificamente. Aí logo na sequência, Vorcaro também responde com uma lista, trazendo inclusive o nome dos parlamentares. Portanto, a Polícia Federal confirma, que de fato as reservas foram feitas para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e para o senador Ciro Nogueira. E aí, em relação a valores, a PF aponta que foram pelo menos 91,2 mil reais para Ciro Nogueira nessas 5 noites nesse hotel em Lisboa para o senador. Já os documentos obtidos pela CNN não mostram os valores específicos que foram para a estadia de Hugo Mota. E a gente lembra, que o Supremo Tribunal Federal hoje julgava a permanência da prisão preventiva do pai e do primo de Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro e o Felipe Vorcaro, inclusive confirmando a manutenção. E esses documentos todos foram retirados do sigilo pouco antes do julgamento. Então, é importante esse contexto para a gente lembrar também que o STF manteve essas prisões preventivas. E aí a gente entra em contato, ao longo da tarde de hoje, com o senador Ciro Nogueira, que não respondeu até o momento. O espaço segue aberto. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, se manifestou em entrevista a jornalistas hoje mais cedo, disse que vê com muita tranquilidade toda a situação revelada por esse relatório da Polícia Federal, disse que foi um evento corporativo e que ele estava representando a Câmara dos Deputados. A gente separou um trecho da fala do presidente da Câmara. Vamos ouvir. Os órgãos de fiscalização estão trabalhando, eu tenho tranquilidade sobre as minhas relações e defendo que as investigações elas possam acontecer. Eu não vejo problema, era um evento corporativo, um encontro jurídico, que inclusive participei esse ano já como presidente da Câmara, então não vejo problema algum. Matheus Teixeira de volta aqui com a gente. Matheus, tem um outro ponto desse relatório da Polícia Federal que também traz informações sobre a irmã de Luiz Felipe Mourão. Vamos lembrar, o conhecido sicário, apontado como principal operador de Daniel Vorcaro. E segundo esse documento da PF, ela disse ter informações que poderiam acabar com a família do ex-banqueiro. Matheus Teixeira, o que a gente pode analisar desse ponto e como é que isso vai ser olhado pelos investigadores? Exatamente, Juliana. Depois da prisão de sicário, que acabou tentando se matar, depois morreu, a irmã dele pegou o iCloud, a nuvem ali de todos os documentos que estavam sob posse de sicário antes da prisão e disse que ali tinha arquivo para acabar com a família inteira de Daniel Vorcaro. Essa ameaça ela fez a um interlocutor, uma pessoa conhecida como Manuel, que fazia um trabalho para Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, isso depois já do início das investigações, pressionando ali para conseguir dinheiro. Segundo ela, já estava desesperada com as contas, os boletos chegando, ela não conseguia pagar, o irmão dela já tinha morrido e ela, portanto, estava tentando achar uma alternativa para se manter financeiramente e uma alternativa foi justamente ameaçar Henrique Vorcaro, devido às relações que o irmão dela tinha com a família do Banco Master e, portanto, ela via nessa uma alternativa para conseguir dinheiro. E eles, portanto, atuaram, segundo a Polícia Federal, para comprar o silêncio da irmã de Daniel Vorcaro, de Joana, que disse que tinha, portanto, sob posse muitos arquivos e que poderia causar um estrago
em toda a família nessa tentativa de, portanto, de alguma maneira conseguir algum dinheiro em troca. E segundo a Polícia Federal, toda essa movimentação aconteceu depois da prisão já de Daniel Vorcaro e também de Sicário, que acabou morrendo na prisão. O ministro André Mendonça afirmou no julgamento que ele determinou a quebra do sigilo dessa nuvem e que ele quer ter acesso a isso. E segundo ele disse no julgamento, agora há pouco, que determinou a manutenção da prisão de Henrique e Felipe Vorcaro, pai e primo, respectivamente, de Daniel Vorcaro, que ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. Ele falou isso em tom ali durante o julgamento, para demonstrar que acredita que ainda tem muitas provas por vir em relação a esse caso do Banco Master, que, como a gente vem falando, causou um rombo de no mínimo 50 bilhões de reais, seja no Fundo Garantidor de Crédito, no BRB, no Banco aqui de Brasília, ou mesmo em regimes de previdência que aportaram dinheiro no banco e que agora tentam recuperar essa verba, mas até o momento sem sucesso, Juliana. É isso, Matheus, 50 bilhões de reais. Vamos lembrar, então, ontem a gente contou aqui durante a edição do Hora H que a PGR recusou a segunda proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro. E um dos pontos de debate é a respeito justamente da devolução desses valores, né, bilionários. Segundo a Polícia Federal, o Vorcaro, inclusive, teria oferecido devolver um dinheiro que nem era mais dele. Como é que os investigadores também olham para esse ponto específico, Matheus? Perfeito, Juliana. A Polícia Federal rejeitou a primeira proposta, rejeitou a segunda proposta e a Polícia Federal e a Procuradoria hesitou, demorou um pouco mais a rejeitar justamente porque tinha esperança que a delação de Daniel Vorcaro pudesse ajudar a esclarecer onde está, ao menos, boa parte desse dinheiro que foi fraudado. Se está em algum fundo do exterior, se está escondido em algum lugar, justamente a Procuradoria tinha esperança que a delação ajudaria no ressarcimento ao erário. Mas o que a Procuradoria viu ao final nessa proposta de delação, na verdade, foi ele oferecendo dinheiro que boa parte dele sequer mais está sob a sua guarda. Por exemplo, precatórios do Banco Master. Isso já está com o liquidante. O Banco Master foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central que indica um liquidante para administrar aquilo ali que ainda resta. E parte disso que ele ofereceu era dinheiro que já está com liquidante, portanto, dinheiro que não é nem considerado mais do próprio Daniel Vorcaro. Entre eles tinha muita verba relativa a precatórios. Precatórios são ações judiciais com um montante muito alto e que ao final podem se tornar um pagamento. E como isso demora muito, muitas vezes a pessoa que tem o dinheiro a receber ao final do processo já vende ele antes e, portanto, o Banco Master tinha sob sua responsabilidade precatórios que têm sim valor de mercado, mas que não dá para precisar quanto vale e que depende do desfecho final do processo. E foi esse tipo de ativo que ele ofereceu no ressarcimento dessa fraude toda na delação premiada. Mas a Procuradoria entendeu que não, esperava muito mais, esperava uma indicação de onde de fato está o dinheiro fraudado e não apenas a devolução de verba que já está sob a guarda do liquidante e que, portanto, o Judiciário já sabe onde está, Juliana.